eu agradeço muito esse convite, né? E o meu tema, né, é um tema, talvez seja novo, né, mas eu vou dar algum spoiler de um livro que nós já estamos lançando, né? Ele tem um pouco, né, dessa pegada. Mas vamos lá. A primeira, ano passado, né, a Silvia Mascua, a presidente da Embrapa, abriu esse evento, né, e eu tenho aqui um enorme prazer de dar essa sequência, né, e ter esse convite, né, pelo evento. Então, vamos lá. Eu estou aqui, vamos só dar uma checada, ver se está tudo ok. Ok. Ah, então, essa apresentação, eu acho que não sei quantos, né, já viram esse tipo de apresentação. Esse em 2007, teve uma apresentação do Thyssen, né? Ele era o chairman da época na época que estavam patronizando o Isobus, né? Era o chairman da ISO, né? E conduziu, né, a patronização da ISO 11783, que é a Isobus, né? Popularmente conhecido como Isobus. Ele trouxe essa imagem aqui, e ele era um exemplo, né, de como era a máquina, né, antes de uma padronização. Eu também coloco esse exemplo, né, como imagem que os agricultores têm do que é a agricultura de precisão. Cada instrumento, cada painel, né, é um painel de um dos implementos. Você tem o controle, e esse sistema é um sistema que assusta até o piloto, né, de avião, porque o piloto de avião, ele sabe o que está acontecendo. Aqui é difícil acontecer, a não ser que a pessoa, né, tenha acompanhado a instalação de cada instrumento. Essa é a imagem, né, que no início da agricultura de precisão, um agricultor teria em cima subindo no trator, teria essa imagem. Vamos lá. E quando ainda faço uma pesquisa, né, na agricultura de precisão, essas são as imagens que aparecem, né? E hoje aparecem muitos mapas. Isso é interessante. Eu vou no início, né? Basicamente, a agricultura de precisão, como nós conhecemos, surgiu quando surgiu a agricultura de precisão. Eu vou contar uma história para chegar na era digital, tá? Só para o pessoal ficar um pouco tranquilo, que eu estou indo na década de 90, né? Muito provavelmente o pessoal de hoje não estivesse, né, nem nascido, né? Mas vamos lá. Nessa época, né, o GPS esse é um GPS, é um receptor que um soldado do exército americano utilizava, né? Custava $70 mil um GPS. Essa imagem, né, um dos primeiros mapas, né, obtido por meio de máquinas, né? Eu tenho uma colhedora aqui, né, e gravava todas a produção, né? Você pode ver que a resolução não é boa, mas foi um dos primeiros mapas. Esse é o primeiro livro, um dos primeiros livros, Agricultura de Precisão, Estado da Arte, né? É o professor Balastreiro, da Exalc, que publicou no final dos anos 90, nesses 2000. E esse é um mapa, eu gosto de colocar esse mapa, porque é um mapa que fez um diferencial muito grande na agricultura de precisão, porque é uma área, o mapa do professor Molin, que o professor Molin apresentou em 2003, regiões que estavam produzindo quase 8 toneladas por hectare, 5 a 8, e o vermelho, né, 1 a 3 toneladas por hectare. Então, aqui mostra a variabilidade espacial, mesmo o produtor aplicando a mesma quantidade de semente e fertilizante. Em algum lugar ele estava colocando muito insumo e menos insumo. Esse, né, é o que chamou muita atenção e que fez com que corresse atrás, né,
tecnologia, ou, enfim, processo da agricultura de precisão. E vamos lá. Aqui no final da 2010, né, começou processo, né, e uma visão mais agronômica da agricultura de precisão. Nós lançamos um livro, né? Nós temos uma terceira fase aqui que a Embrapa está com um projeto junto com o Japão. Né? Só para ter uma revendo, né? A agricultura de precisão basicamente é o ciclo da leitura, análise e atuação. Então você tem a leitura em forma de mapa, né? Análise e atuação. Quer dizer, você faz a leitura, faz a análise do que aconteceu e a atuação. A AgroCAD atua muito forte nessa parte da atuação. Né? Você faz a análise e você faz a recomendação. Então, esse é o processo do ciclo da agricultura de precisão. Então, eu tenho leitura de mapeamento da colheita, mapeamento de doenças e pragas, condutividade elétrica do solo, né? Para enxergar a variabilidade que existe na lavoura, né? Sensoriamento remoto, pedologia refinada, etc. Daí vem para análise, sistemas de suporte à decisão, né? E hoje você tem outros elementos de suporte, como ERPs, né? e ferramentas de análise. E aí você faz efetivamente a operação no campo, aplicando fertilizantes, né? Agroquímicos, etc. Voltando aqui, então, né, professor Bolinha, maiores referências aqui da agricultura de precisão no Brasil. Né? Então, esse é o que chama a atenção para que, obviamente, tem potencial aqui de você reduzir a quantidade de insumos ou aumentar a quantidade de insumos. E, nesse sentido, né, você pode ter um retorno econômico expressivo, né, se você tratar a variabilidade espacial. Ou, né, como enxergar essa variabilidade espacial e como tratar essa aptidão, né, da sua região, do seu talhão, subtalhão, né, vai ter uma área que requer, né, quantidade de insumos diferente do outro. Vamos lá. Leituras. São várias formas de leitura. A condutividade elétrica do solo é uma delas, né, a produtividade, né, mapa de colheita, índices de vegetação, né, que é sensoriamento remoto, são as ferramentas mais utilizadas. Né? Textura do solo, a compactação, fertilidade, né? Doenças e pragas também. Né? Nematóide, por exemplo, é um deles. Aqui temos alguns mapas que ilustram um pouco essa variabilidade. Né? Dependendo do solo, né, você pode ver que numa imagem, né, ele talvez nem saiba, nem esteja com clareza, né, a variabilidade espacial do solo, mas fazendo uma leitura, né, você consegue obter esses parâmetros, enxergar um pouco essa variabilidade e ver se essa variabilidade vale ou não a pena mudar a operação, né, de aplicação da taxa variada para uma aplicação da taxa fixa. Né? Essa imagem aqui é interessante porque você pode ver um quadrado, né? Esses quadrados foram tratados de uma forma diferente. Colocado quantidade de sementes e fertilizantes distintos. Isso utilizando máquinas de aplicação da taxa variada. Aplicando a taxa variada, nós temos um resultado de aplicação, porque muitas vezes não temos uma ideia clara, né, de quanto reduzir ou quanto aplicar. Porque a recomendação, por exemplo, no caso de sementes, né, a recomendação vem do fornecedor de sementes. Né? Então, esses fornecedores de semente, ele vai dar uma recomendação. E essa recomendação foi realizada
a partir, né, do da sua área experimental, que é diferente do seu talhão. E o seu talhão tem diferenças. Então, o fornecedor de semente não sabe exatamente quanto colocar em termos de zonas, né, em termos de regiões do seu talhão. Então, nesse caso aqui, está sendo realizado um fatorial, né, um plantio distinto para você ter, né, o resultado, né, de qual é a melhor taxa a ser utilizada. Nesse caso aqui, o operador nem sabia exatamente quanto aplicar, mas era tudo programado, né, e o AutoCAD pode ajudar bastante nisso aí. E você aplica a quantidade, o fatorial faz o teste e você tem o resultado. Quanto é a taxa, melhor taxa a ser aplicada. Isso nós chamamos de on-farm experimentation. Aqui, mapeamento, condutividade elétrica do solo, resistência à penetração, nutrientes do solo, a experimentação on-farm que eu estava comentando, né, sensoriamento remoto, imagem aérea e mapa de colheita. Uma outra área aqui, né, tem também variabilidade espacial, né, e essa variabilidade espacial é estudada de tal forma a aplicar a taxa variada. Então, temos ou não zonas de manejo. Nesse caso, foi estudado bastante a parte nematóide. Uma outra área é mapa de condutividade elétrica do solo, sensoriamento remoto, imagem aérea, zona de manejo, nematóide de zonas, mapa de colheita. Todos esses elementos é o que indica qual é a quantidade mais importante, ou qual é a recomendação que você daria para o agricultor. Vamos lá. Análise. Bom, análise, sistema de informação geográfica, no caso aqui é um SIG, né? E você consegue, né? Aqui é a variação da produtividade, esse grupo, né, que trabalhou junto com o pessoal lá da POAM. Essa é uma outra apresentação, né, lá no Pecuária Sul, com o pessoal do Neila, né, o Márcio Correia Neto também participou, né, para o meio ambiente. E temos aqui uma área, zonas de manejo, a diferenciação de produtividade na área de pastagem. Aqui, produtividade também, né, deu 3 toneladas para 5 toneladas por hectare. Aqui é de soja. Soja ou algodão. No caso aqui, é cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar não tem, ainda não tinha, né, uma máquina que colhesse e produzisse mapa de colheita. E aqui nós temos um mapa de amostragem de produtividade. Pode ver que tem um pouco de zona, né? Essa região produziu menos e essa região produziu um pouco mais. Então, são amostragens, pontos de referência, e a geoestatística, nesse caso, ajuda, né? Percebe-se que existe um pouco de dependência espacial, então a possibilidade de fazer um estudo, né, de criação de zona de manejo começa a vir, ter, né, seu sentido. Né? Variação de produtividade e mais conceitos um pouco, né? Aqui eu gosto de colocar essa apresentação, eu acho que muitos já viram essa apresentação. Aqui ele fala assim, teste a acidez do seu solo, né, do pessoal do lado de Illinois, faz uma amostragem, né, da acidez, avança, tira amostras, desenha a sua zona de manejo, a área que tem mais acidez, menos acidez. E aqui nesse artigo ele disse assim, nesse solo tem desde solo básico até ácido, né? E aqui ele fala sweet soil.
Só doce. Não, não é bem doce. Acho que eles não provam isso. Dessa forma que eles classificam. E aqui, né, o interessante, né, é que essa parte, essa publicação é de 1929, é bastante. Então, a variabilidade já existia. Né? Então, o que tornou, né, possível a agricultura de precisão foram as ferramentas. Eu diria a gestão, né, da variabilidade espacial da lavoura é a agricultura de precisão, né, é a definição da agricultura de precisão. Não sei se todos acompanham, eu vou até colocar aqui, eu vou parar a apresentação, vou compartilhar uma outra apresentação, que é aqui. Essa apresentação, eu acho que já está na tela, né? É da Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão, aqui tem definição da agricultura de precisão, várias línguas, né? A língua portuguesa está aqui, né? Essa definição, né? A definição sucinta é a agricultura de precisão, uma estratégia de gestão que considera variabilidade temporal e espacial para melhorar a sustentabilidade da agropecuária. Né? A definição em total está em cima, acho que todos podem participar. O professor Bolim, né, participou dessa tradução da versão em português. E também o Marcos Ferraz, que foi presidente da Associação Brasileira de Agricultura e Precisão, eu também participei. O interessante aqui também, né, o professor Ricardo Braga, que é de Lisboa, ou seja, essa versão portuguesa realmente é português Brasil, né, e a todos os países que falam português. Então, eu vou voltar aqui para a apresentação e aqui. Acho que agora deve ter voltado a apresentação. Né? E daqui, né, nós vemos que a agricultura de precisão, dessa forma, da gestão da variabilidade, já existia desde 2020, 1929. Vamos lá. A variabilidade espacial pode ser utilizada não apenas para produtividade, mas também para a qualidade. Professores lá da Universidade Federal de Viçosa já fez um estudo e a qualidade do café varia de acordo com uma sub-região. Se você tem uma região que pode, né, e você sempre colocou, né, o produtor sempre colocou, entregou a sua produção como commodities, imagina se você encontra 10% da área e você consegue colocar no mercado como gourmet. Né? E isso pode alcançar um valor um pouco acima, né, do commodities, talvez esse valor acima pode ser expressivo. Né? E você tem algo de grande valor da sua lavoura e você não está sabendo, você está vendendo como commodities. Aqui, agora eu vou entrar na era digital. Desculpa. Entrando na era digital, eu vou colocar essa referência. Na realidade, né, a era digital existe várias referências, mas esse talvez seja o ponto de inflexão, né, que a sociedade percebeu, né, a diferença entre o mundo, né, antes da transformação. Nós estamos no meio da transformação digital, né, e o que vai ser o mundo da transformação digital. Talvez esse seja o mundo de inflexão, porque aqui, né, o professor Klaus, né, lá da Fórum Econômico Mundial, onde reúne todos os empresários e países mais influentes do mundo, né, reúne, né, e naquele dia, né, em janeiro de 2016, disseram assim, olha, se vocês continuarem com a corrida
né, da indústria 4.0, né, que a Alemanha começou e outros seguiram, cada um criando, né, no Japão, Sociedade 5.0, né, a China, Made in China, e Estados Unidos, Advanced Manufacturing, né? Mas, enfim, toda a parte de economia circular também entrou nesse processo, mas ele diz assim, olha, se vocês continuarem nessa corrida, vão perder milhões de empregos. Aí todo mundo, mesmo os países que ficam dependentes, né, ele aguarda a transformação e não trabalha na inovação, fica sempre a reboque da inovação, eles vão perder, né, emprego. E aí todos começaram a se mobilizar. E esse livro foi traduzido em dezenas de línguas, no mundo inteiro. E aqui, né, foi nessa época, né, que também surgiu essa imagem. Olha, vocês precisam, a indústria está transformando e a agricultura também. E aqui ele colocou também um exemplo, né, que em 2008, né, não, no século XIX, né, era arado, depois passou para, em décadas de 80, né, organismos geneticamente modificados, né, 2008, GPS, né, e hoje, né, a confusão dos dados. E daqui foi a empresa de consultoria, né, que produziu a Century, né, produziu esse desenho, né, tanto que, né, várias dezenas de apresentações, né, utilizaram essa imagem. Se a gente fizer uma busca por Google, né, a quantidade de imagens semelhantes, vamos dizer assim, àquela, estão reproduzidas em outras apresentações. Então, a grande maioria, né, da sociedade, comunidade, entendeu que a agricultura de precisão é essa realidade. E eu vou trazer um projeto, né, que nós estamos executando junto com o Japão. Eu coloco esse imagem para deixar, talvez o pessoal que não é da área agrícola não conheça esse projeto Prodecer, mas é o que transformou, né, ajudou a transformar o cenário, o Cerrado brasileiro, ajudou os agricultores a entrar no Cerrado brasileiro. Houve mais de 700 milhões de dólares para que o agricultor, empréstimo, né, para que os agricultores pudessem entrar naquela área do Cerrado na década de 70, né, e viabilizou, né, os produtores a iniciar as atividades naquela área. Isso, quer dizer, fez uma mudança muito grande, e agora, nesse projeto, a gente espera que faça essa diferença, a mesma intensidade da diferença faça no digital. Por quê, né? O que a gente... a agricultura de precisão gera muitos dados. Esses dados podem ser utilizados não apenas para aumentar a eficiência no campo, né, mas também, né, dar suporte a certificações, relatórios ESG, né, e ajudar o pessoal da auditoria a ser mais eficiente, né? Certificar, ter uma certificação e relatórios ESG confiáveis. Essa é a hipótese da proposta. Vamos lá. A estrutura do projeto tem 4 outputs. Nós temos aqui verticais, né? São 3 verticais, 4 outputs. Basicamente, nós temos um escopo voltado para cada vertical: lavoura, pecuária e agrofloresta. E como que ele trabalha? A ideia é que o On-Farm Experimentation que eu comentei em uma das lâminas, né, que eu apresentei, seria suporte de campo, né, e que a plataforma de dados, né, que é baseado em APIs, né, pudessem ser
enviados para a nuvem, né, por dados que vêm do campo. Hoje, a maioria dos dados que vêm do campo ou você pode preencher algum formulário e encontrar algumas informações, mas a nossa hipótese é que a agricultura de precisão gera muitos dados digitais, e esses dados digitais não estão sendo utilizados para envio dessas informações, e quem envia esses dados são os usuários, por exemplo, os usuários do AgroCard. Sistema, né, as máquinas, nós fomos, né, a primeira apresentação foi colocado, né, o Operation Center, por exemplo, são esses que enviam os dados. E esses enviam os dados, né, para uma nuvem, né, e que essa nuvem seja retornada para aumentar a eficiência do campo. Esse é o conceito, né, basicamente, daquele leitura, análise e atuação. Né. Nesse sentido, nós temos um processo, basicamente, da agricultura de precisão, e uma coisa que eu acho que a maioria ainda não tem trabalhado, e aí lá na definição da agricultura de precisão, né, é a gestão da variabilidade espacial e gestão também, né, dos indivíduos. Né? Ou seja, a agricultura de precisão entra também na pecuária. Quando fala agricultura, no Brasil, quando fala agricultura, a pecuária normalmente não entra, e se você quiser colocar a pecuária, você fala agropecuária. No inglês, agriculture entra, né, também a pecuária. Né? Pecuária também é agricultura. Então, quando a gente fala de precision agriculture, nós estamos falando também da pecuária. Né? Então, nessa vertical aqui, a ideia também é digitalizar a pecuária, né? Assim como está sendo feito na agricultura de precisão. Então, nós temos um ciclo, né, de eficiência, e aí nós estamos colocando também a agrofloresta nesse processo, né, é que você tem os dados digitais, aumenta a eficiência do campo, e esses dados digitais podem ser utilizados também para apoiar, né, atividades de certificação e de auditoria. Vamos lá. E esse projeto que eu estou comentando, né, ele não funciona se todos não utilizarem a agricultura de precisão. Então, nós temos um componente aqui de treinamento e difusão. Esse ponto é muito importante. Né? Por quê? Né? É o ponto em que nós vamos trabalhar, né, para que aumente a quantidade de dados no campo. E esse é um projeto mais amplo, né? Gosto um pouco mais amplo. E aqui é o último slide, que é um spoiler do livro que eu estava comentando. O primeiro livro, nosso livro, chamava Agricultura de Precisão, Novo Olhar, porque a gente tem um olhar mais forte para a agricultura, para a agronomia. Agricultura de Precisão, Resultados de um Novo Olhar. E esse daqui, o próximo, é o resultado, a Agricultura de Precisão, Novo Olhar, na era digital, né? Muito semelhante a essa palestra aqui. Então, o que nós vemos nessa figura aqui? E como eu estava comentando, 2016 é quando deu aquele boom, né? Todo mundo começou a correr atrás da quarta revolução industrial. Isso é essa região aqui do meio desse gráfico. Né? O azul, né, isso aqui é a pesquisa no Web of Science. Né? O azul começou a surgir em 2016, basicamente em 2016. Aumentou. Né? Esse aqui é uma pesquisa no Web of Science. Laranja, né? Quando esses artigos que se falam de indústria 4.0 falam um pouco sobre a agricultura. Né? A agricultura 4.0 é o cinza. Né? A agricultura 5.0, né, é amarelo. Azul claro é a agricultura digital, que vem crescendo, né, de uma forma constante. Né? Transformação digital é o verde, né, tem um impulso bastante
grande, porque a transformação digital na sociedade, a agricultura de precisão já começou desde 2010, né? 2000 já começou a agricultura de precisão. Então, ele vinha crescendo, ele vinha, né, se sustentando, subindo, abaixando, mas em 2016 ele deu um pulso. Por quê? Né? A agricultura de precisão, nesse sentido, é uma das fortes habilitadoras da quarta revolução industrial na agricultura. Então, quando a gente fala agricultura de precisão na era digital, nós estamos dando impulso, né, na nossa transformação digital, e a agricultura de precisão é uma das habilitadoras desse processo. E assim, né, eu concluo, né, o tempo já deve estar estourado, né, e eu vou passar, então, agradecer muito, né, esse convite, por essa oportunidade de conversar com vocês, né, e a gente poder interagir, né? Nós vamos ter várias oportunidades de interagir e trabalhar em conjunto. Marcelo, muito obrigado pelo esse tempo a mais que eu tive e também eu passo a palavra para você. Muito obrigado.